Imagine, por um momento, um mundo habitado por seres tão grandiosos que suas sombras cobriam cidades inteiras. Imagine uma época em que a humanidade coexistia com gigantes que, segundo relatos bíblicos, possuíam habilidades sobrenaturais e eram frutos de uma mistura entre seres humanos e anjos. Esse é o mistério que envolve os Néfilim, uma raça de gigantes mencionada na Bíblia, especialmente no livro de Gênesis. A história deles desperta perguntas que, até hoje, intrigam estudiosos e fiéis. Quem eram esses gigantes? Como eles influenciaram o mundo pré-diluviano? E o que tudo isso tem a ver com o juízo de Deus sobre a Terra? Bem-vindo ao canal Bíblia e Fé, onde exploramos temas profundos da Bíblia e suas lições para nossas vidas. Antes de começarmos, quero pedir que você curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e a levar a palavra de Deus a todos. Agora, prepare-se para uma jornada que nos leva ao coração de um dos maiores mistérios das Escrituras Sagradas, os gigantes e sua relação com o mundo pré-diluviano. Vamos desvendar juntos os segredos que a Bíblia guarda sobre essa época e o impacto que ela teve na história da humanidade. A verdade que vamos explorar hoje pode mudar a forma como você vê os eventos de Gênesis e até mesmo o nosso próprio caminhar com Deus. O mundo antes do dilúvio, descrito no livro de Gênesis, era um lugar profundamente diferente do que conhecemos hoje. De acordo com a Bíblia, a Terra estava cheia de violência e corrupção. A raça humana, criada por Deus, havia se desviado de seus caminhos e se entregue à maldade. Mas o que poucas pessoas sabem é que, além dos seres humanos, a Terra era habitada por uma raça de gigantes, conhecidos como Néfilim. Eles aparecem no livro de Gênesis, capítulo 6, onde se diz que os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens, gerando uma descendência de seres poderosos e imponentes. Quem eram esses filhos de Deus? Muitos estudiosos acreditam que se tratavam de anjos caídos, aqueles que, sob a liderança de Lúcifer, se rebelaram contra Deus. Essas entidades sobrenaturais se uniram com mulheres humanas, resultando no nascimento dos Nefilim, seres gigantescos e com uma força e inteligência sobrenaturais. Mas por que Deus permitiu essa união? O que isso significa para a história do pecado e da humanidade? O que podemos aprender sobre os efeitos devastadores dessa união desordenada? A Bíblia nos mostra que o pecado não apenas corrompeu os seres humanos, mas também resultou na violação dos limites estabelecidos por Deus para a criação. A união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens exemplifica uma distorção da ordem divina, algo que reverberaria até o juízo final. A presença dos Nefilim no mundo pré-diluviano representa uma transgressão grave dos limites criados por Deus. Esse tipo de união entre o divino e o humano violava o plano perfeito de Deus para a criação. O próprio Deus, ao ver a corrupção generalizada e a perversidade dos seres humanos, decidiu enviar o dilúvio como uma forma de limpar a terra. Mas até hoje, os Néfilim continuam a ser um enigma. Sua existência representa uma mensagem mais profunda sobre o julgamento divino e a luta contra o mal que permeava a terra naquela época. O que isso nos ensina sobre a pureza da criação e a responsabilidade humana diante de Deus? Será que a corrupção daquele tempo reflete algo do que enfrentamos hoje? O pecado e suas consequências não são apenas histórias do passado, mas lições que se aplicam em nossa vida cotidiana. O julgamento de Deus, embora severo, também é um reflexo de sua justiça e de seu desejo de restaurar a pureza da criação. Você já se perguntou o que esses gigantes poderiam ensinar à humanidade hoje? Será que a presença dos Nefilim no passado nos dá pistas sobre como devemos viver nossa vida diante de Deus?
Não podemos esquecer que o julgamento divino sempre veio após uma longa espera, uma oportunidade de arrependimento e mudança. O que podemos aprender com isso? Estamos conscientes das consequências de nossas escolhas e como elas afetam nosso futuro e o futuro dos outros? Deixe suas reflexões nos comentários abaixo e vamos conversar sobre isso. A Bíblia nos diz que, à medida que os Nefilim se espalhavam pela terra, a corrupção aumentava. Gênesis 6:5 relata que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara na terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somente má continuamente. A presença dos Nefilim, uma raça híbrida de anjos e humanos, parecia amplificar essa corrupção. A força sobrenatural que possuíam não era usada para o bem, mas para espalhar o mal e a violência pela terra. A interseção do mundo espiritual com o físico, representada por essa mistura de seres, gerou uma realidade distorcida que trouxe sofrimento e destruição. Mas nesse cenário surge uma pergunta importante. Como podemos reconhecer as formas modernas de corrupção espiritual que ainda existem em nosso mundo? Será que há algo que podemos aprender sobre as influências espirituais que formam a nossa sociedade hoje? Nesse cenário, Deus decide que a única maneira de restaurar a ordem e a justiça seria limpar a terra através do dilúvio. O julgamento de Deus não foi apenas um ato de destruição, mas uma tentativa de purificar o mundo da corrupção que havia tomado conta. No entanto, antes de destruir a terra, Deus fez uma aliança com Noé, que era justo em suas gerações. Gênesis 6:9. Noé e sua família foram salvos, e através deles Deus preservou a linhagem humana e os seres vivos para repovoar a terra após o dilúvio. Aqui, podemos ver o contraste entre o juízo de Deus e sua misericórdia. Embora a justiça de Deus fosse necessária, sua graça ainda foi revelada. Por que Deus permitiu que os Nefilim surgissem e corrompessem a terra antes de enviar o dilúvio? Será que isso foi parte de seu plano divino para ensinar a humanidade sobre o mal, a justiça e a graça? A presença desses gigantes nos ensina que quando nos afastamos de Deus, as consequências podem ser devastadoras, não apenas para nós, mas para o mundo ao nosso redor. O julgamento de Deus, embora severo, também é um reflexo de sua justiça e de seu desejo de restaurar a pureza da criação. O dilúvio, embora fosse um ato de destruição, também foi um ato de proteção para a humanidade, preservando os justos e permitindo um novo começo. Como você se sente ao refletir sobre o juízo divino? Acredita que as ações humanas de hoje estão de alguma forma relacionadas ao que aconteceu no passado? Como podemos aplicar a história dos Nefilim em nossas vidas, hoje, em um mundo que também luta contra a corrupção e a violência? Compartilhe suas ideias conosco nos comentários e vamos debater juntos. Embora os Nefilim tenham sido destruídos pelo dilúvio, a sua influência não desapareceu completamente. Muitos estudiosos acreditam que a cultura antiga foi fortemente marcada por histórias e mitos sobre gigantes. Na Grécia Antiga, por exemplo, encontramos relatos de seres gigantescos, como os titãs, que eram filhos de deuses e seres humanos. Essas histórias podem ter raízes nas antigas lendas sobre os Nefilim, que foram transmitidas através das gerações, mesmo após o dilúvio. Os mitos sobre gigantes e deuses podem ter sido uma forma de as civilizações antigas tentar compreender ou justificar a transgressão que os Nefilim representavam, adaptando esses relatos para se ajustarem às suas próprias crenças e culturas. Além disso, algumas tradições judaicas e cristãs acreditam que os Nefilim deixaram uma marca duradoura na história da humanidade. Os descendentes de Noé, que sobreviveram ao dilúvio, poderiam ter sido corrompidos pelos mitos e pelas ideias sobre esses gigantes,
levando à propagação de práticas espirituais e culturais distorcidas. A mistura de seres humanos com seres sobrenaturais poderia ter dado origem a um culto de poder e controle, algo que ainda podemos ver em várias tradições esotéricas e ocultistas da antiguidade. Não é surpreendente que em várias culturas antigas existam vestígios de histórias que parecem ecoar as narrativas bíblicas dos Néfilim e suas consequências. Mas como essas lendas influenciaram a história dos povos antigos? Será que as histórias sobre os Nefilim e seus feitos têm algo a nos ensinar sobre os perigos de se afastar de Deus? E o que essas histórias revelam sobre a natureza humana e suas tendências para a idolatria e a corrupção? Essas são questões que ainda são debatidas até hoje e refletem como a busca pela verdade pode ser moldada por diferentes interpretações. Será que conseguimos discernir a verdade através de todas essas influências? Essas perguntas nos levam a refletir sobre como o conhecimento e a revelação de Deus nos guiam até os dias de hoje. Agora, quero te convidar a refletir. Como você vê a relação entre o passado e o presente em nossa caminhada com Deus? Será que estamos aprendendo com os erros dos antigos? Será que a história dos Nefilim e sua corrupção nos ensina algo sobre os desafios que enfrentamos hoje? Deixe suas reflexões nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos sobre temas profundos da Bíblia. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.